pessoal, tudo bem? Sou professora Zinha, meu nome é Aers, mas sou conhecida como Zinha, trabalho gramática. Estarei hoje com vocês fazendo uma explanação das regras da crase. Por que estudar gramática para o Enem? Porque a gramática nos dá um norte. A gramática nos ajuda na interpretação, ela nos ajuda na produção textual e nós relembraremos algumas regrinhas. Qualquer dúvida, acessem o site depois. O que é crase? Cuidado, presta atenção. A crase é a fusão. A palavra crase significa fusão, a junção de um a preposição com um a artigo, que será exigido em determinadas situações. Então, eu tenho um a que é exigido pela regência de determinadas palavras usadas à sua frente e um a que vem também aceito por uma outra palavra que vem posteriormente. Essa fusão dos dois vai ser marcada por um acento grave, nunca um acento agudo, certo? A crase é marcada por um acento grave. Para nós certificarmos se há crase ou não, você pode, às vezes, fazer alguns testes. Por exemplo, você utiliza uma palavra masculina com um valor equivalente. Eu fui à escola. Tem crase, professora? Troca escola por uma palavra equivalente de um valor masculino. Colégio. Nessa troca, eu fui ao colégio, você usou ao. Se você usou ao, é indício de que há crase. Eu entreguei à professora. Tem crase? Troca. Troca a palavra por a palavra feminina por uma masculina. Entreguei ao professor. Se nessa troca você utilizou ao, tem crase. Essa é uma das pequenas regrinhas que você pode já tirando sua dúvida logo de começo. A outra regra é muito fácil também. Você troca por para a. Se nessa sua dúvida você não sabe se vai utilizar ou não, troca por para a quando substituímos, né? Olha só, as ruas e as estradas são uma séria ameaça à vida. A vida. Tem crase ou não tem? Troca. As ruas e as estradas são uma séria ameaça para a vida. É necessário que haja para a. Se nessa troca de para a você conseguiu colocar tanto a preposição quanto o artigo, é sinal de que há crase. Bom, então nós já temos dois testes que você já consegue identificar o uso da crase. Mas há algumas regrinhas também, né, que nós precisamos ver assim. A crase, você precisa saber quando há o uso obrigatório, o não uso e o uso facultativo. Então, nós vamos começar pelo uso obrigatório. Quando que tem o uso obrigatório da crase? Veja bem, quando tem uma palavra, um sujeito oculto, subentendido. Sabe? Quando o aluno, eu não quero deixar esse aluno aqui novamente repetitivo, até por uma questão de coesão. Então, eu tenho, o aluno subordinou a solução, e eu não quero deixar essa solução novamente repetitiva. Esse é um dos usos obrigatórios da crase. Por quê? Eu tenho aqui a palavra solução subentendida. Então, olha, o aluno subordinou a solução do problema, do segundo problema, à do primeiro. Veja bem, eu teria uma repetição. O aluno subordinou a solução do segundo problema à solução do primeiro.
Para evitar essa repetição, há essa omissão. Nessa omissão é obrigatório o uso dessa crase. Quando eu tenho indicação de horas expressas ou subentendidas, aí eu tenho também obrigatoriedade da crase. Às 3 horas estarei no escritório. Às 3 horas abrirei o escritório. Às 9 horas passarei a sua casa. Sempre que eu tenho marcação de horas, é obrigatória a crase. Temos locuções. Qualquer uso de locução adverbial feminina, locução conjuntiva feminina ou prepositiva, né? Todas formadas com palavras femininas, é obrigatório o uso da crase. Às vezes, à direita, à noite, à procura de, à proporção de, à medida que. Então, toda vez que nós tivermos locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas femininas, é obrigatório o uso da crase, sempre com palavras femininas. Às vezes também não estará expressa a palavra a moda de, mas se estiver subentendido, a moda de é obrigatório o uso da crase, embora depois venha um nome masculino. Na expressão, né, usam sapatos a Luís XV. É obrigatório o uso de crase. Usa temperos a moda de Minas ou a moda de Mineiras. Aí eu tenho aqui também obrigatório o uso da crase. Eu tenho, por exemplo, ela pinta a Picasso. Veja só, Picasso é um nome masculino, porém aqui está subentendido, ela pinta a moda de Picasso. É obrigatório o uso da crase, sempre que neste caso estiver subentendido a moda de. Quando há junção também com pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, você utilizará o acento grave indicativo de crase. Não irei àquele lugar. É obrigatório. Quem vai a algum lugar. Então, é obrigatório o uso da crase neste pronome demonstrativo. Não ligo aquilo que dizem. Não ligo para aquilo. Então, quem liga, liga para alguma coisa. Quem liga, liga a alguma coisa. Eu tenho uma preposição exigido pela regência do verbo ligar. Por isso, é obrigatória a crase também nessa contração aqui. Vi aquela pessoa fofoqueira outra vez. Não tem crase aqui. Por quê? Porque quem vê alguém. Não tem a exigência. Não tenho a exigência da preposição a. Isso quer dizer que eu tenho um verbo transitivo direto. Quando eu tenho verbo transitivo direto, não há o uso da crase. Ele só vai aparecer quando há exigência de verbos transitivos indiretos que exigem a preposição a. E geralmente eles serão contraídos, essas preposições serão contraídas aos pronomes demonstrativos quando a exigência
do verbo aparecer. Casos especiais. Alguns casos que você deve observar. Por quê? Casa. Casa, se tiver no sentido de lar, se tiver um sentido genérico, não tem crase. Volte cedo a casa. Não tem crase. Volte cedo ao lar. Agora, se tiver sentido determinado, se for uma casa delimitada, definida, aí é obrigatório o uso da crase. Então, dirijam-se à casa paterna. A crase. Eu vou à casa dos meus pais. Tem crase, tá? Casa não deve ser acentuada. Se tiver sentido de lar, não recebe crase. Mas se tiver o sentido definido, se for a casa de alguém, a casa dos pais, a casa dos amigos, a casa própria, aí sim, nós temos um caso em que há crase. O mesmo serve para terra. Terra também não é qualquer vez que aparecer terra, você utiliza a crase. Quando ela tiver no sentido de chão firme, de firmamento, não tem crase. Os marinheiros vieram à terra. Os marinheiros chegaram ao firmamento, ao chão firme. Não tem crase. Porém, quando eu tenho terra no sentido determinado, delimitado, eu tenho crase. Então, olha, chegamos à terra dos nossos ancestrais. Aí sim, nós temos crase. Chegamos à terra natal. Neste caso, nós temos crase. Lugares. Tome cuidado. Segundo a nossa língua portuguesa, somente Bahia e Paraíba recebem crase. Somente antes de Bahia e Paraíba recebem crase. Por quê? Porque são palavras que aceitam artigo. Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Eu vou à Paraíba, eu volto da Paraíba. Somente esses dois nomes, né? Aceito essas duas palavras se relacionando a nome, aceitam crase aqui no Brasil, tá? Vamos fazer um teste? Eu fui a Cuiabá, eu voltei de Cuiabá. Não aceita artigo. Então, antes de Cuiabá, não tem crase. Eu fui a Rondônia, eu voltei de Rondônia. Não tem crase. Olha, em visita a Cuiabá, o presidente do partido fez um discurso inflamado e aos religionários. Os refugiados, chegando a Rondônia, são encaminhados ao serviço social. Não há crase. Mas, para vocês terem um macete para ficar mais fácil, quando você põe crase antes de nomes e quando não põe, lembre sempre essa frase. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? E aí nós temos, eu vou à França, volto da França, a crase. Vou à Bahia, volto da Bahia, a crase. Vou a Londrina, volto de Londrina, não tem crase. Vou a Curitiba, volto de Curitiba, não tem crase. Não uso. O não uso da crase é mais fácil para você gravar. Primeira coisa, você não vai usar crase antes de nomes masculinos, tá? Ele adorava andar a cavalo, sujeito a guincho, não tem crase. Por quê, professora? Porque
aqui eu tenho só um A preposição. E a palavra cavalo não aceita artigo. A crase não é a fusão de um A preposição mais um A artigo? Sim. Então, nós só temos um A preposição antes de verbo. Antes de verbo, não há crase. Então, eu tenho somente um A preposição. Começaram a correr. Quando eu tenho um A no singular e aqui eu tenho um substantivo, embora seja feminino, mas ele está no plural. Também não há crase. Por quê? Porque esse A é simplesmente uma preposição exigida pela regência do verbo. Não há o artigo. Quando eu tenho palavras repetidas, gota a gota, cara a cara, frente a frente, tete a tete, não há crase. Tudo bem? Tudo bem. Antes de nomes, né, que não admitem artigo, pronomes pessoais de uma forma geral, tá? Todos se dirigiram a ela, né? Não tem crase. Pronomes de tratamento, Vossa Excelência, não tem crase. Agora, há uma exceção em casos de senhora, em casos de dona, senhorita, é facultativo. Se você quiser colocar crase ou se você não quiser. A moda de, né? Já disse para vocês, isso aqui é um caso específico, é um caso especial, é necessário o uso da crase. E há expressões que você escolhe, se você quiser colocar ou não quiser colocar a crase. Por exemplo, antes de um pronome possessivo feminino, ele se refere à minha mãe. Se você quiser colocar, pode colocar crase. Ele se refere à minha mãe. Não quer colocar? Não é necessário. É um caso facultativo. Antes de nomes próprios femininos ou nomes de mulheres, eu me referi a Maria. Quero pôr crase. Pode colocar. Não quero pôr crase. Não é obrigatório o uso. Depois a palavra até a. Você utiliza se quiser. Foram até a escola. Foram até a escola, novamente. O primeiro eu quis colocar, no segundo eu não quis. Crase ou não crase? Eis a questão, né? Uma frase de Hamlet. Aí nós temos crase na construção de sentido. Veja bem, muda o sentido de determinadas frases. Antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT. Veja pela falta de um acento grave, parece que você está construindo as margens. Se você colocar o acento grave, você está construindo no local. Aí eu tenho aqui também uma frase da Mafalda. Graças a Deus chegou a primavera. Veja, a primavera é o sujeito, primavera chegou. Aí ela observa dois senhores conversando. Graças a Deus cheguei à primavera. Olha só, cheguei até a primavera. E aí a Mafalda sai toda sentimentalzinha, né? E eu dizendo trivialidades. Mudou o sentido. A primavera é o sujeito. Aqui o Senhor é o sujeito e ele conseguiu sobreviver até aquela primavera. Terminando, antes de pronomes relativos, observe as palavras as quais o pronome relativo retoma. Então, olha, não quer conseguir este ano notas iguais às que tirou no ano passado. Troca. Aqui eu tenho crase, eu não tenho, professora. Troca por um nome masculino. Não quer conseguir este ano pontos iguais aos que tirou no ano passado. Se nessa troca
você conseguiu colocar aos, é sinal que aqui haverá crase. Tudo bem? Fez alusão às pesquisas às quais nos dedicamos. Fez alusão aos trabalhos. Pesquisa com o mesmo sentido, né? Com uma palavra de sentido equivalente. Tem aos? Tem. Então, aqui, antes desse pronome relativo, tem crase. Antes desse pronome relativo, nós teremos crase. Aqui é a mesma construção. É uma situação semelhante à que enfrentamos. Olha, a crase antes de um pronome relativo. Está retomando a palavra situação. Troca por uma de valor equivalente. É um problema semelhante ao que enfrentamos. Se nessa troca eu tenho ao, é sinônimo de que há uma crase antes de um pronome relativo. Ok, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Qualquer coisa, estaremos aqui para tirar mais dúvidas. E na próxima aula, retomem para fazer os exercícios, colaborem, assistam novamente. Beijo no coração.